Alô, buanas! Como estão os nobres reptídeos? Essa palavra existe, viu? E ela quer dizer réptil. E é muito apropriada para o episódio de hoje, porque a gente vai falar de um lagartão que acorda numa explosão nuclear e invade uma capital do mundo. Mas não é quem vocês estão pensando. Mas antes eu queria convidar todo mundo para se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. A gente vai ter bastante conteúdo legal esse ano. Nós temos vários canais de amigos aí que falam sobre livros clássicos, livros contemporâneos, livros de terror, né? Histórias de true crime é uma coisa que agora está bastante na moda. Mas se vocês gostam de aventura, querem ir um pouquinho para o lado do escapismo, não tanta sangueira assim, aqui é o canal. Tá? Então serão muito bem-vindos a aparecerem. Dessa vez aconteceu uma coisa que eu acho que é a primeira vez na história do canal. Um tema que eu tinha me proposto a tratar, eu abandonei ele. Eu queria falar de um filme B dos anos 50. E aí eu achei o King Dinosaur, que eu não sei se tem tradução para o Brasil, é um filme da década de 50, que fala justamente de um dinossauro, um embate com as pessoas. O problema é que lá pelas tantas tem uma luta entre um iguana e um crocodilo, que são os dinossauros do filme. Tá? Eles botam os bichos num cenários pequenininhos para tu ter a impressão assim, de que o bicho é gigante. E é uma luta de verdade. Tá? Uma coisa lamentável assim, que fizeram, uma coisa péssima. Né? Pelo que acontece ali na cena, parece que eles pegaram o iguana e jogaram em cima do jacaré e os bichos começaram a se enroscar, né? Eu acho que um deles morreu, tá? Durante essa luta, aparece o crocodilo de barriga para cima, tal, muito sangue, uma coisa assim, ó, completamente estúpida, tá? E isso me lembrou daquele selo que a gente tem nos filmes contemporâneos, filmes de hoje em dia, que diz que nenhum animal foi ferido durante as gravações. Essa política, né, esse selo já existia na década de 50, ele foi criado em 39, principalmente por causa de um filme do Jesse James, que um cavalo é jogado num penhasco. E esse cavalo, ele morreu, ele se afogou, né, durante as filmagens, e aí preteou o olho da gateada, né, e aí os caras criaram isso para tentar frear um pouco essas atitudes ridículas assim, que aconteciam. Tá, então joguei fora o King Dinosaur. Tá? Não merece que a gente converse sobre esse filme, não merece que a gente assista. Vamos para o que merece. Tá? Em 1953, os monstros da Universal já tinham caído, tinham saído de moda. Tá? Não eram mais o que atraía o pessoal para o cinema. A gente estava vivendo uma outra época. A época dos drive-ins, dos brotos no sábado de noite, tomavam um milkshake no diner e iam para lá depois. E o que eles iam assistir eram sessões muitas vezes duplas de filmes de ficção científica, B. Tá? Aquela tosquice que a gente adora assistir, pelo menos eu gosto pra caramba, assim, me divirto muito. E agora a gente vivia na era atômica, na era nuclear. E o inimigo, ele vinha de longe, ele vinha de fora e ele invadia a sociedade ocidental. Tá? Tem alguns paralelos aí com a Guerra Fria, com medo justamente desse inimigo externo, né, que a gente não conhecia muito bem. E aí surgiu esse filme aqui, nessa esteira, né, no Zeitgeist que eles falam, né, esse inconsciente coletivo, que é, vamos lá, The Beast from 20,000 Fathoms. Sim, eu tive que ensaiar algumas vezes para falar numa tacada. Em português, o títulozinho muito singelo de O Monstro do Mar. Tá? O título original é muito mais legal. É considerado, por alguns, o primeiro kaiju, o primeiro monstro gigante do cinema. Tá? Depois, os japoneses aperfeiçoaram a fórmula, né, com maestria, e são conhecidos até hoje por causa disso. O diretor da besta é o Eugene Laurier, tá, que não fez grandes coisas. A gente tem no elenco o Paul Christian, que não fez grandes coisas, a Paula Raymond, idem. Só que a gente tem aí um personagem que é um atirador com uma cara única, que é o mal, que é o mestre,
né? É o mal do o bom, o mal e o feio, que é o Lee Van Cleef. Ele aparece nesse filme bem novinho, tá? Como um atirador. As letras que iniciam o filme, os créditos iniciais, já são a cara do cinema dos anos 50, né? Cinema de jovens. A trama. Cientistas estão no Ártico, explodem uma bomba nuclear que acorda uma criatura de 100 milhões de anos. Tá? É um dinossauro, né? Um cientista desses, ele acaba vendo o monstro, né? Lá no meio das geleiras, acontece uma avalanche, ele vem a desfalecer, ele desmaia, é resgatado pelo resto do pessoal lá da expedição. Só que quando ele conta a história dele, né, do que ele viu, ele é completamente desacreditado. Né? Pô, tu teve uma alucinação por causa do que aconteceu, tu tá pirado, tá meio lelé da cuca. E ele fica no hospital lá até acreditando, pô, de repente foi trauma mesmo. Só começam a surgir relatos, cada vez saindo do Ártico e descendo para o sul. Tem um barco, tem uma cena bem legal de um barco que é atacado pela criatura, né? Destrói o barco completamente. Depois começa a aparecer nos jornais certas notas dizendo de avistamentos de uma serpente marinha, que são tratados como uma coisa até de criptozoologia, né? Que é uma pseudociência que trata justamente dessas criaturas míticas que as pessoas têm avistamentos, né? Tipo o Pé Grande, o Monstro Loch Ness. É um tema que eu gosto bastante, tá? A gente vai trazer no futuro alguma coisa disso. Esse cara, né, o cientista, cujo nome não tem a menor importância para o filme, ele então procura um doutor, paleontólogo, que também não acredita na história dele, afinal nenhuma criatura conseguiria hibernar por milhões de anos, né? Isso é infactível, né? Esse doutor, porém, ele tem uma assistente, né? Também uma pesquisadora que acaba, obviamente, virando a mocinha do filme, o interesse romântico do protagonista. Tá? Ela, porém, acredita no cara, cai nos seus encantos. Bem anos 50, tá, gente? Por favor, não venham trazer para os valores atuais. Tá? Só que aí ele descobre que existe uma testemunha. Aquele barco que foi completamente destroçado e afundado, uma das pessoas, pelo menos, sobreviveu. E ele vai encontrar com o cara, e os dois conversam de, tu viu isso? Eu vi isso. Não, então duas pessoas não podem estar loucas ao mesmo tempo, a esse respeito. Ele pega essa suposta testemunha, leva até o doutor, e o doutor prontamente acredita, né, passa a acreditar, baseado no relato, de um completo desconhecido, que ele não sabe de onde veio, com uma bandana na cabeça, e diz, não, se o cara diz que é verdade, é verdade. Enquanto isso, o monstro está se aproximando. Tem uma cena muito legal, que a gente vai ver depois, daqui a pouco, da onde que ela saiu, quando o dinossauro ele ataca um farol. Com dois faroleiros, ele destrói o farol. É uma cena que ficou bem marcante assim, nesse filme. Tá? O cientista, né, o doutor, que tinha identificado a criatura como um redossauro, que é uma espécie que não existe, tá? Foi criada para o filme. Ele entra num batiscafo, numa câmara pressurizada, e ele vai às profundezas para tentar avistar o monstro. E ele some, tá? Simplesmente desaparece, não é mais citado no filme. Acontece fora da câmera a tragédia, se é que se ele descobrir o Titanic junto com aquele outro submarino, desculpe a piada de humor negro, tá? Não se sabe, não se viu. O monstro das 20 mil braças, né, é uma medida medida náutica, eu acredito, né? Ele chega ao porto de Nova York e aí começa a correria. Aí começa o Deus nos acuda. Tá? A população correndo. Acho que em cenas retiradas de outros filmes, tá? Como é que eu vou dizer? O caos acontecendo. Entra na história o exército, evidentemente, como não poderia deixar de ser. E o doutor e o Lee Van Cleef, né, vão
atacar o monstro, eles têm que deter o monstro de alguma forma. O clímax do filme acontece num parque de diversões, é bem legal, assim, porque é um lugar completamente inusitado, numa montanha-russa feita de madeira, como acontecia na época. Acredito que tem aí alguma relação, uma relação com Coney Island, que era um destino turístico dos nova-iorquinos na época. Acabam abatendo o monstro cai, fica inerte e fim. É isto. O grande atrativo do filme, por que ele merece ser assistido hoje em dia? Pelos efeitos especiais em stop motion, feitos por um dos gênios, né, dessa técnica no cinema, que é o Ray Harryhausen. Tem dois nomes quando a gente fala no stop motion que são, como é que eu vou dizer, as grandes lendas de Hollywood. O Willis O'Brien, que é o cara que fez os efeitos do King Kong, temos vídeo do King Kong, e o discípulo dele, que é o Ray Harryhausen, que fez daí Fúria de Titãs, fez Jazão e os Argonautas, As Aventuras de Simba, e nesses filmes ele traz à vida criaturas, bonecos que tu vai mexendo e tirando foto, depois tu junta, dão a ilusão de movimento. E ele é muito caprichoso, é o primeiro grande filme que ele fez, tá? Da besta. E tem algumas coisas que ele vai ao limite assim do esmero. Por exemplo, tem uma cena que eu acho que a besta está comendo uma pessoa e ele levanta a pessoa, ele dá uma paradinha e joga para dentro, como um cachorro faria. Ele é acreditado no filme, evidentemente, né? Depois ele atingiu outros patamares assim de fama, assim como é acreditado um escritor chamado Ray Bradbury, que muitos aí já ouviram falar, parceiraço do Walt Disney. Escreveu Fahrenheit 451, uma distopia entre vários contos. E ele recebeu o roteiro inicial do nosso filme para dar uma trabalhada, dar uma polida. E ele se lembrou de um conto dele, que está nessa edição aqui, tá? Uma edição brasileira, que traz contos de dinossauros do Ray Bradbury. É bem legal, assim, eu acho que está fora de catálogo, mas eu tenho a sorte de ter comprado na época. Tá? Tem um conto aqui, que em português recebeu o título, ele mudou de nome com o tempo, vocês vão achar com mais de um nome. A Sereia de Nevoeiro. Tá? Conta a história de dois faroleiros que estão num farol e aparece uma criatura marinha, um dinossauro, que destroça o farol. É muito bem escrito. Arrisco dizer que talvez eu tenha gostado mais de um conto de 10 páginas do que do filme inteiro. Tamanho, a maestria do Ray Bradbury aqui. Hoje esse filme é cultuado, principalmente entre os fãs de filme trash, né, a comunidade geek. E vocês querem saber se ele é o pai biológico do Godzilla. Godzilla saiu em 1954. Aí tem as controvérsias. Muita gente disse que a equipe que produziu Godzilla, viu a besta antes. Tem gente que disse que eles conheciam a sinopse da história, chegou até os ouvidos dele a premissa do filme da besta. Outros dizem que é simplesmente uma coincidência. A gente não tem uma palavra oficial da equipe do Godzilla. Porém, tem muitas cenas bem semelhantes, principalmente as cenas de desastre em Nova York. Tá? Então eu arrisco a dizer, no meu teste de DNA, que tem alguma coisa aí. Tá? Tem coelho nesse mato aí. O stop motion, porém, na minha opinião, é muito mais legal do que as fantasias de borracha dos kaijus japoneses. Meu gosto, tá? Eu não cresci assistindo Jaspion, etc. Não estou acostumado com aquela estética. Então eu acho uma coisa meio galhofa. Eu dou mais risada do que me impressiono. Já o stop motion eu acho que é uma das técnicas mais fantásticas assim, desenvolvidas para o cinema. Tanto que o Spielberg, antes de usar os dinossauros dele em CGI, em computação, a técnica que ele ia usar era stop motion. É um filme infelizmente difícil de se achar. Procurei nas plataformas atuais aí de streaming, não tem. Tá? Então vocês vão ter que dar uma procuradinha pelos meios alternativos. Jack Sparrow. Baseado nisso,
tá, em lagartos marinhos. Eu vou abrir agora o cofre do museu, se vocês ainda tiverem interesse de seguir o vídeo. Seres ancestrais antes dos dinossauros, gente. Aqui a gente está falando de 290 a 245 milhões de anos atrás. Tá? São ancestrais não diretos dos dinossauros, que são os... cabeça para cima. Tá? Os mesossauros. Os mesossauros eram lagartos, tá, que habitavam os mares dessa época. Tá? Esse aqui é um modelo, eu trouxe do Museu de História Natural. Esse aqui é um outro, também um modelo um pouquinho maior. Tá? E eles têm uma importância na história da geologia. Por quê? Porque eles habitavam a costa da América e a costa da África, quando tudo era um continente só, chamado Gondwana. Quando os continentes começaram a se separar, os animais permaneceram nas duas costas. E aí, descobrindo fósseis, tanto na América quanto na África, eles identificaram que tudo era uma parte só, era tudo uma coisa só. Tá? Eram relativamente pequenos, os mesossauros, tinham até os 70 centímetros de comprimento, se alimentavam de crustáceos, da carniça deles mesmos e praticavam o canibalismo. Tá? Então, semelhante ao redossauro, e foram extintos, tá, no fim do período chamado Permiano, e hoje a gente tem os fósseis deles para a gente conhecer essas criaturas interessantes. Então deixo vocês aí com o redossauro invadindo Nova York, tá, enquanto eu torço para minha cidade não ser atacada por criaturas abissais. Até logo mais, buenas!